Oi, tô por cá, da Silva tá por cá. Seja bem-vindo ao canal Muito Forte, graças a Deus. Se inscreva, comente e compartilhe o vídeo. Tá bom? Obrigado, valeu, 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 valeu. Hebreus 9:14. Hebreus 9, 13 e 14. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará para servirdes ao Deus vivo. Muito bom. A Bíblia, ela se contradiz ou é os homens que não procuram entender, ou é porque ele não consegue entender, ou porque foi decretado para eles não entenderem? Não é? Porque esse versículo aqui, 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, não é, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Quer dizer que aqui está escrito o seguinte, purificará, né? Mas não precisa ir muito a fundo para entender que esse purificará não é que ele vai purificar, né? Não tem nada a ver, ele não vai purificar, ele já purificou, porque essa carta, né, de Paulo aos Hebreus foi mais de 20 anos depois de Cristo, né? Depois que Cristo, não é, disse lá na cruz, tetelestai, na verdade, não precisa ir muito a fundo não, né? Entendeu? Por que não precisa ir muito a fundo? Porque, veja só, o 13 está dizendo, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Quer dizer, isso que eu li agora aqui é passado para alguns, isso aqui é passado. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Mas a parte B do versículo diz, purificará as vossas consciências das obras mortas. Veja só, Jesus morreu há mais de 20 anos depois que ele morreu, foi que essa carta foi escrita. Essa carta para os hebreus, não é? E essa má consciência purificada não purificará, porque os hebreus falavam por parábolas, não é? Os hebreus falavam por parábolas, assim como Jesus falava por parábolas com os seus discípulos, não é verdade? Mas quem lê este versículo, de alguns que não têm um entendimento, não é, verdadeiro, vai dizer que o sangue de Cristo vai purificar. Eu quero dizer que o sangue de Cristo para nada mais tem valor. Teve, agora não tem. Por quê? Porque Jesus não tem mais sangue, Jesus é Espírito. Amém? Jesus é Espírito, Jesus não é carne e osso como ele veio, né? Dentro do Jesus homem, dentro do Jesus Nazaré, dentro do Jesus com a descendência adâmica, tinha Deus. Era o próprio Deus. Tá certo? Era o próprio Deus amalgamado no espírito de sustentação de Jesus de Nazaré, como nós temos o Espírito Santo amalgamado no nosso espírito de sustentação, o qual é o fôlego da vida. Certo? Então, este purificará aqui, não é que vai purificar, não, porque aqui está para o futuro, mas não. Quando a gente vê que o Hebreus, acho que a carta de Hebreus
foi escrita há mais de 20 anos após a morte de Cristo, dá para entender plenamente que, não é? Isso aqui não vai, já foi. Purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Preste atenção, quem nasceu depois do ano 70, tá de boa. Não vai ser purificado, já foi purificado. Mas lá, na época, sim, após a morte de Cristo, o sangue dele purificou as consciências daqueles que faziam, que praticavam a obra da lei de Moisés, que estava debaixo da obra da lei de Moisés. Mas nós não, nós já nascemos livres de tudo isso. Já nascemos livres, já foi purificado, já nascemos livres, purificados, santificados, elegidos e irrepreensíveis. Tá certo? Então, este versículo não vai, já foi. Não purificará, já purificou. Entendeu? Então, a Bíblia não se contradiz. São os homens que não buscam entender, comparar, não é? Comparar a distância, comparar o tempo, não respeitam. Eles querem ler e jogar para que os leigos entendam da maneira que eles querem. Isto é o sistema religioso evangélico que fazem isso, não é? É o sistema religioso evangélico quem faz isso. Entendeu? Então, eu agradeço que se inscreva no canal, tá bom? Multiforme Graça de Deus é o canal. E lembre-se, a Bíblia não se contradiz, é o homem que não entende. Graça e paz.